santo, santo. Somente Tu és, Senhor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Meus queridos, eu gostaria de ler hoje no livro de Malaquias, capítulo número 3. Se alguém tem dificuldade de achar livro na Bíblia, é só ir no final do Velho Testamento. É a última página. Malaquias, capítulo número 3. Versículo número 13. Amém? 3,13 diz assim: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupa-los-ei, como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Voltando ao versículo 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Querido, maravilhoso e eterno Deus, mais uma vez eu me coloco nas suas mãos hoje à noite. Eu preciso de Ti, Tu sabes o quanto eu necessito, quanto eu dependo de Ti. E, Pai querido, nessa noite há uma congregação diante do Senhor que vieram aqui também para ouvir uma palavra não do pastor, mas uma palavra do Supremo Pastor. Uma palavra que vem do coração de Deus para o nosso coração. Por isso, ó Santo Espírito, Tu és livre, fala, inspira, dê discernimento em cada um aqui. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Podem sentar, queridos. O versículo 18 diz assim: então vereis outra vez a diferença. Diferença entre o justo e o perverso. Diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Jesus, irmãos, durante o seu ministério, ele contou algumas parábolas interessantes. Ele contou, por exemplo, uma parábola que um semeador saiu a semear e ele semeou a boa semente. Mas depois veio o inimigo e semeou uma outra semente. E quando nasceu praticamente juntas as duas sementes, as duas hortaliças, ou a lavoura nasceu, que na verdade não era hortaliça, era trigo. Mas ele conta essa parábola do trigo e do joio, que no mesmo campo, na mesma terra que nasceu o trigo, também nasceu o joio. E que quando veio o crescimento, cresceu junto. E a parábola conta que
trabalhadores disseram para o dono: quer que a gente arranque o joio? Ele disse: não faça isso, porque tentando arrancar o joio, vai arrancar trigo também. Deixa crescer tudo. Na colheita, separa. Porque trigo vai produzir trigo e joio vai produzir joio. Lá sim faz-se a separação. Ele contou também uma outra história de certa ocasião, uma história interessante sobre a segunda vinda de Cristo. Ele disse que 10 virgens saíram para esperar a vinda do noivo. E lá esperavam, o noivo demorou a chegar. E diz o texto que 5 delas eram prudentes e 5 eram nécias, ou totalmente fora do contexto. O noivo veio, as prudentes entraram e as outras ficaram do lado de fora dizendo: deixa-nos também entrar. Em outras ocasiões ele contou muitas histórias, dizendo, queridos, que no final dos tempos, quando ele voltar, na sua segunda vinda, ele disse que ovelhas ficarão de um lado e bodes do outro. Ovelha nunca foi bode, bode nunca vai ser ovelha, não é? E aqui diante de nós temos esta palavra de Deus, proferida pela boca do próprio Deus através do seu instrumento, o profeta Malaquias. A diferença entre o justo e o perverso, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus, todos no mesmo lugar. Todos falando com o mesmo Deus. Só que uns diziam: eu acho que não vale a pena servir a Deus, não. Uns dizendo: que adianta servir a Deus? Ao ponto de Deus dizer: vocês têm sido estúpidos ao falar comigo, duros ao falar comigo. Já pensou Deus dizer da dureza, da maneira, da falta de reverência? Meus irmãos, hoje à noite, eu quero falar um pouquinho destas diferenças. A diferença entre servir e não servir a Deus. Diferença entre aparentar e não ser. Diferença entre justo e injusto. Diferença entre o perverso e o justo. No versículo número 13, se você fechou a Bíblia, a menina coloca de novo, eu não sei se tem alguém lá, operando lá, mas o versículo 13 diz desse atrevimento, não é? Esse atrevimento: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Que temos falado contra ti? As vossas palavras foram duras. O homem, irmãos, que foi criado para adorar o seu Criador, para reverenciá-lo, para submeter-se a Ele, chega ao ponto de confrontar a Deus, de abrir o seu coração e a sua boca para confrontar o Criador. Vós dizeis: afinal, que temos falado contra ti?
Como é que nós temos demonstrado que temos sido duro? Os versículos 14 e 15, irmãos, dizem assim: vós dizeis, é inútil servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também aqueles que cometem impiedade prosperam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Maneira de dizer para Deus, é inútil servir a Deus. Eu pergunto hoje à noite, é inútil servir a Deus? É inútil servir a Deus? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. A palavra, irmãos, proveito, veja bem, quero dizer para vocês, nós estamos vivendo numa época de crise da igreja, onde muita gente tem tido uma proposta de um evangelho dizendo, você vem para Deus e Ele resolve todos os seus problemas. Mas de repente a pessoa vem com aquela boa intenção toda e de repente ele entra num vale de provação, de escassez, de faltas. E então, se a pessoa tinha a ideia de que Deus iria dar a ela tudo, ela diz, é inútil. Conheço uma família aqui em Londrina que abandonou, virou as costas para Deus, porque foi para a igreja pediu. A última coisa que ele tinha era uma Kombi. Ele deu a Kombi na proposta que ele ia receber 10 Kombis. Ele não recebeu nenhuma, ele disse que Deus é este, ele abandonou. Não quer nem ver falar de Deus mais. Porque ele é inútil. Me falaram que Deus ia resolver todos os meus problemas e Deus não resolveu, que se eu desse um, Deus me dava 10 e Deus não me deu 10, então não vale a pena servir a um Deus. Deus mentiu para mim. Não, o homem mentiu. O evangelho distorcido mentiu, mas Deus não mentiu. A palavra proveito aqui, que proveito? Irmãos, quero dizer para vocês à noite que a maior estupidez do ser humano é dizer, eu vou servir a Deus porque eu quero ver que proveito eu vou tirar disso. Quando na verdade, irmãos, o convite do evangelho não é para mim tirar proveito, é para mim esvaziar-me de mim mesmo. É morrer, é ir para a cruz, é me entregar em arrependimento pleno a Deus. A palavra proveito aqui traz a ideia de que não valeu a pena, foi muito ruim servir a Deus, mostrando que, de fato, as palavras que eles estavam dirigindo a Deus é que Deus tinha enganado. As pessoas estavam buscando glória própria. Eles não buscavam, irmãos, piedade, mas sim lucro. O que é que eu tenho de volta? Não foram para Deus como adoradores, mas foram para Deus como pedintes. Por isso eles fizeram estas duas observações. Não há proveito na nossa obediência. Que adiantou a gente ter guardado os preceitos de Deus? Já notou aqui? Que adiantou a gente ter guardado, feito todas essas coisas? Versículo número 15 diz, ora pois, nós reputamos, não, o versículo, vós dizeis inútil servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Que adiantou? Não há proveito em servir a Deus. Que absurdo. E infelizmente torceram o sentido real, irmãos, da nossa ida para Deus, da minha e da sua. Fizeram da religião um negócio,
uma barganha, uma moeda de troca. Eu vou para Deus e eu quero ver o que eu recebo da parte dele. Irmãos, o evangelho não é um comércio, não é um balcão de negócio, aonde eu dou para receber, aonde eu faço, mas espero receber em troca. Eles estavam trazendo dízimos, trazendo ofertas, com motivações totalmente egoístas, barganhando com Deus, trocando com Deus, buscando apenas vantagem. Se eu der 1, vou receber 10. Eles, infelizmente, corromperam a ideia de culto a Deus, a ideia de adoração a Deus. O livro de Malaquias é um dos livros, irmãos, mais, para mim, pesados das profecias do Velho Testamento, porque todos eles falam de corrupção da própria liderança, corrupção do sacerdócio, corrupção de tudo. Nós servimos a Deus não por aquilo que Ele nos dá, mas por aquilo que Ele é. Amém? Amém. Cantamos isso hoje à noite. Assim, fizeram na história da palavra de Deus, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, grandes homens que deixaram o seu legado de fé. Lembram dos 3 amigos de Daniel? Quando estavam diante daquela fogueira acesa, e foi feito a eles um desafio, dizendo: olha, nós vamos dar mais uma oportunidade para vocês prostrarem-se diante dessa imagem e adorá-la. Vamos dar mais uma chance para vocês. Caso vocês adorem, estão livres. Caso não adorem, serão lançados imediatamente dentro desta fornalha acesa, 7 vezes mais aquecida do que o normal. O que eles disseram? Se Deus a quem servimos quiser nos permitir que a gente não entre no fogo, Ele é poderoso para isso. Se Ele quiser nos livrar do fogo, da fornalha, Ele pode. Mas se não, nós vamos continuar adorando a Ele no fogo. Servimos a Deus não por aquilo que Ele faz por nós, mas por aquilo que Ele é como Deus. Isso é fé. A história vocês conhecem. Deus quis livrá-los, mas se não tivesse livrado, como não livrou muitos cristãos na história da igreja, que foram jogados na fogueira para queimar e foram queimados, mas foram queimados cantando louvores e indo para o céu. Comido por leões, muitos foram, milhares, durante o poder do Império Romano, que jogou muitos cristãos. Hoje, na perseguição que existe na igreja ainda, em muitas regiões do mundo, principalmente no Oriente, muitos são fuzilados, cantando louvores. Não negam a sua fé. Nós servimos a Deus por aquilo que Ele é como nosso Deus. Assim fizeram muitos na história da igreja. Meus amados irmãos, ir para Deus com segundas intenções não vale a pena. Lembra de Simão, aquele mágico? Simão, irmãos, ficou tão impressionado com o poder que Jesus exercia na vida dos seus discípulos, que ele ficou maravilhado vendo o que acontecia no ministério de Pedro, João, aqueles apóstolos de Jesus, os milagres que aconteciam, as obras sobrenaturais que aconteciam, e Simão ficou tão maravilhado. Ele já enganava muita gente com a arte da magia, né? Mas ele ficou tão impressionado, ele disse: isso é muito mais que mágica. E ele chamou Pedro de lado, assim, acho que na hora que acabou o culto: Pedro, não dá para vender um pouco desse poder, não? Eu dou uma grana aí, você me dá um pouco desse poder aí, porque
Com esse poder aí eu vou longe, hein? Pedro disse: Simão, sua alma está em fel. Sua alma está doente. O poder de Deus não é vendido. E Pedro disse: eu vou orar por você. Você está mal. Ele disse: que Deus tenha misericórdia de você, Pedro. Você está muito mal, Pedro. Ô, Simão, você está muito mal, viu, Simão? Meus queridos, o versículo 15, já imaginou? Olha o que diz o versículo 15. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Comparar, não é verdade, a vida daqueles que nem para eles Deus nem existe. Então, dizendo isto para Deus, dizendo o perverso, aquele que não acredita em Deus é mais feliz que eu. Que mentira do diabo. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Aqui, queridos, a visão destes que confrontavam Deus era uma visão totalmente distorcida. Era uma ideia totalmente errada de quem é Deus. O juízo de valor que faziam sobre os ímpios estavam totalmente equivocada. Eles pensaram que o sucesso, segundo o mundo, produz felicidade. Eles pensavam que a felicidade está no dinheiro, que a felicidade está naquilo que as pessoas têm. O perverso não é feliz. Ele pode ter dinheiro, mas felicidade, queridos, não se compra. Pode comprar uma casa, mas nem sempre ter um lar. Não é verdade? Pode comprar alimentos requintados, mas não saciar o seu apetite. A Bíblia diz que parece que come, mas sempre tem fome. Pode comprar os melhores planos de saúde, mas ainda assim vai morrer e vai para o inferno. Porque não compra saúde, compra. Podes ter um rico funeral, mas vai ser comido de bicho aqui e queimar no inferno depois. Para o perverso, queridos, não existe paz. Dizer nós reputamos por felizes os perversos. Quem quer ficar, irmãos, a palavra de Deus disse rico, sem ter a mão de Deus prosperando, infelizmente, cai em muitas ciladas. A afirmação de que o perverso é uma pessoa feliz está equivocada por várias razões. Primeiro, irmãos, nós não podemos ir no coração de uma pessoa e saber se ela é realmente feliz. Pode? Uma pessoa pode estar sorrindo para você, por dentro está chorando. Uma pessoa pode expressar que está cheia de paz, mas no coração está cheia de ódio. Será que o perverso é feliz? Aqui diz que os que cometem impiedade prosperam. Sim. Prosperidade pode ter. A prosperidade, irmãos, do ímpio sempre foi uma questão que afligiu o povo de Deus. Sabia, pastor? Sempre foi. Asaf, no Salmo número 73, irmãos, ele disse, olha, de repente eu comecei a comparar a minha vida com a vida do ímpio,
Ele disse, eu comecei a fazer uma análise. Como está o ímpio, aquele que não teme a Deus, que não adora a Deus, que não está nem aí para Deus. Eu comecei a ver que ele estava indo melhor que eu. E ele disse, quase que meus pés resvalaram. Leia o Salmo 73 para você ver. Ele começa a analisar a sua vida, a maneira que ele estava vivendo, as dificuldades que estava passando, as lutas que ele estava passando, e vendo aquele que nem falava de Deus, não teme a Deus, ele estava eu comecei a comparar a minha vida com a dele, eu disse, será que vale a pena? Ele disse, meus pés quase resvalaram, quase que eu perdi a minha fé. Meus irmãos, esse problema de comparar prosperidade, comparar a vida do outro, é um grande perigo. A prosperidade de pessoas desonestas, ela é flagrante. Mamon é o Deus o quê? Do money. A corrupção, infelizmente, está no DNA da nossa terra, da nossa nação. Dizia isso aqui na escola dominical, irmãos. Como é difícil. Quando você vê que não está tendo diferença entre corruptos, gospel, evangélicos, e corruptos que não são evangélicos também. As pessoas, irmãos, que trabalham com honestidade, muitas vezes sofrem, enquanto aqueles que subornam, corrompem, eles crescem. Por isso, não caia no erro do povo aqui de Malaquias, do profeta Malaquias, essa história. Não compare nunca a vida do outro, prosperidade. Nós estamos vivendo uma crise na nação brasileira. Estamos assistindo, principalmente nesta última semana, com muita tristeza, o profundo poço de lama que a Operação Lava Jato está trazendo já faz uns 2 anos. Mas principalmente nesses últimos dias. A prosperidade, irmãos, não é sinal de segurança. A prosperidade do ímpio não é sinal que ele tem o agrado de Deus. Devemos considerar aqui algumas coisas importantes nesse texto que lemos hoje à noite. Primeiro, irmãos, Deus merece o meu e o seu amor por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele nos dá. A situação presente, preste bem atenção, é transitória, você não está aqui para sempre. A vida é curta. A nossa passagem aqui é muito curta. Tiago a considera como uma neblina que vem e logo vai. A nossa recompensa verdadeira, ela está onde? No céu. O perverso que tenta Deus, verso 15 aqui, será que ele escapa? Porque diz aqui que escapa, não está dizendo? O povo dizendo, né? Eles tentam a Deus e escapa? Será que escapa? Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Ponto de vista humano. Irmãos, o juízo de Deus pode parecer tardio, mas Ele é juiz. Nem sempre Deus acerta a conta com o perverso no instante de sua transgressão, porque Deus é misericordioso.
Às vezes parece que Deus está dormindo. Salmo 73, 20 diz que Deus não está, parece que Deus não está nem aí. Por isso que Asaf quase que escorrega na sua fé. Porém, quando Deus se desperta, irmãos, Ele destrói os infiéis. Salmo 73, versículo 27. Não é verdade que o perverso escapa ileso. A queda de Adão, o dilúvio, Sodoma e Gomorra, o cativeiro de Israel, revelam que Deus, irmãos, continua tendo o seu governo na terra, amém? Ele continua, Deus não abandonou o planeta, Ele o criou, fez, e Ele é um Deus presente. Deus, irmãos, permite. Quando nós lemos no livro de Romanos, não vamos ler agora por causa do tempo, capítulo 1 de Romanos, versículos 26, versículo 28, nós vemos, Deus diz, por causa do pecado, da corrupção, Deus os entregou a paixões infames, a todo tipo de perversidade. Deus permite, mas Ele continua sendo um Deus justo. O justo, irmãos, ele tem com certeza uma relação certa com Deus, mesmo na adversidade. Quero dizer para você hoje à noite, eu sei que tem irmãos aqui passando por lutas. Quero dizer para vocês que nessa noite, adversidade não significa ausência de Deus. Significa, às vezes, o silêncio de Deus. Mas Ele jamais tira os olhos daquele que é filho dEle, que o ama e teme o seu nome. Jamais Ele tira os olhos de você. O justo, irmãos, o justo, ele é diferente. Olha o que diz o versículo 16. Olha que coisa linda, versículo 16 agora. Agora vem para o justo, certo? Estava falando do ímpio, do perverso. E o 16 diz, então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Que coisa mais linda! A meditação do justo, a adoração do justo, até mesmo, queridos, a maneira como, por exemplo, vamos supor aqui, pega eu aqui, a Raquelzinha, pega o casal ali, nós sentamos e começamos a conversar as coisas a respeito do reino. Começamos até a compartilhar as nossas lutas, nossas dificuldades. E a Bíblia diz que Deus fica assim, olha, atenta. Sabe o que é atentar? Ele fica prestando atenção. E Ele ouve. Não apenas Ele ouve, mas Ele escreve também. Não apenas Ele ouve você, mas Ele até coloca tudo no seu livro. Aqueles que temiam o Senhor falavam uns aos outros. E é interessante que não estava falando com Deus, já notou? Estavam aqui falando entre si. Estavam aqui compartilhando as suas experiências uns com os outros. O justo, ele deve ser essa pessoa considerada, queridos, por Deus, que nós vamos ver daqui a pouco, que se aqui na terra você não juntar nada, mas você de fato honrar a Deus na sua vida, viver nele e para ele, glorificá-lo em tudo, a Bíblia diz que no céu você se transforma em tesouro. Por isso Jesus disse, junta tesouro lá em cima. Lá a traça não
não corrói, a ferrugem não corrói, a traça não come. Ser tesouro para Deus. Então os que temiam o Senhor, e tinham um memorial escrito diante dele, para aqueles que temiam o Senhor, temem o Senhor. O justo é essa pessoa que reverencia a Deus, que coloca Deus nas suas conversas, que coloca a Deus em todos os seus planos, sonhos e projetos, e sempre se submete ao senhorio dele, à vontade dele, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Se ele quer dar, ele pode dar, ele é dono do céu e da terra, mas se ele não quiser dar, ele continua sendo meu Deus a mesma coisa. Se ele quiser que eu passe pelo vale, eu vou passar, ele é meu Deus a mesma coisa, amém? Deus quer que eu sirva assim. O justo não apenas anda com Deus, mas ele encoraja outros a andarem com Deus também. Falar uns aos outros, isto é, compartilhar suas experiências, animar aquele que está desanimado. Meu amado, você tem falado com as pessoas do Deus que você crê? A sua conversa, Deus vai juntando lá com o memorial diante dele. A sua maneira de ser está entesourando no céu algo bom para Deus. O verdadeiro vencedor, irmãos, é aquele que encoraja outros e recebe encorajamento de outros. É aquele que dá e, por consequência, Deus continua dando a ele oportunidades incríveis nessa vida. A melhor vitória que alguém tem aqui nessa terra, irmãos, é ser um canal. A melhor riqueza. É interessante esse texto. Eu estava meditando hoje à tarde lá em casa, sentado naquela poltrona, pensando assim, como Deus olha para nós. Como Deus ama pessoas que interagem, que amam, que se entregam. Deus nessa noite está chamando você, meu amado, para esvaziar-se de si mesmo, ser menos você e mais os outros. Olhar menos para dentro de você e olhar mais por aquilo que Deus quer que você seja na vida de outros. Bênção na vida de outras pessoas. O justo, versículo 18 diz aqui, verso 17 diz assim, eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui na terra, às vezes você fica achando, pastor, mas eu não valho nada. Deus disse que se você gastar a sua vida, deixar Deus te usar, pode ser que você acha que não é, mas Deus diz, você é um tesouro. Até um copo de água que você dá, em nome de Jesus, você está entesourando nos céus. Meus amados, Deus é maravilhoso, não é? Aqui diz que Deus de fato vê tudo. Sabe tudo, as motivações reais das nossas intenções, tudo o que fazemos Ele sabe. Eles serão particular tesouro para mim naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. Poupa-los-ei como um homem poupa seu próprio filho que o serve. E aí então vocês vão ver a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Entre o justo e o perverso. O justo, em vez de falar, irmãos, contra Deus, como o perverso, ele fala de Deus. Deus escuta nossas palavras. Deus recebe, Jesus diz, recebe as nossas ações como se estivéssemos fazendo para Ele. Deus valoriza nossas palavras e atos. Deus dá importância ao que fazemos e falamos. No dia do juízo, nossas palavras nos justificarão ou elas nos condenarão. A Bíblia diz que por aquilo que eu falo, eu vou ser julgado. Deus está atento ao que acontece comigo e contigo. Ele sabe quem você é. O que está acontecendo agora com você e o que vai acontecer amanhã. Ele sabe aonde você está a cada minuto da sua vida. O que você está fazendo. Deus, irmãos,
não esquece. Eu fico impressionado que diz que Deus atenta e ouve, e Ele guarda como memorial escrito. Deus lembra de tudo. De tudo, viu, Geraldino? Tudo. Até um copo d'água. Tudo. O Senhor dos Senhores, Ele guarda em seu livro um memorial para o seu povo. Cristo, um dia, vai dizer: vem para cá. Você lembra? Lembra daquela ocasião que eu estava doente e você foi lá me visitar? Lembra quando eu estava com fome e você me deu pão para comer? E vamos ficar admirados com essa pergunta de Jesus. Jesus, eu não lembro que o senhor tem ido na minha casa pedir pão. Quando fulano pediu pão, era eu. Você fez para mim. Água, desse de beber. Por isso, Gláucia, todas as suas andanças por essa cidade, você está visitando Jesus. O Senhor dos Senhores, Ele guarda em seu livro. Diz aqui o texto, querido, que Deus os poupará como um pai poupa o filho. Que coisa! Aqui eu fico imaginando, é lógico, queridos, que as nossas obras não podem cobrir nunca os nossos pecados, porque só o sangue de Jesus nos purifica do pecado. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ninguém pode dizer, eu tenho direito a ir ao céu, porque eu fiz muitas coisas. Não. Só a graça me salva. Alguém dizer, mas eu tenho direito de entrar, como eu já disse aqui em outra ocasião, dizendo, mas Senhor, eu tenho direito de entrar, porque eu orei, muita gente foi curada. Aliás, eu até preguei, muita gente converteu. Eu expulsei até uma meia dúzia de capeta, no seu nome, o Senhor orei, os demônios foram embora. E Jesus disse, é interessante, eu não te conheço. Porque Ele não nos conhece por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que realmente está no nosso coração, no relacionamento de quebrantamento, de um coração contrito, quebrantado, que esse agrada a Deus, um coração de gente renascida de novo. Eu estou falando aqui do justo. Outra vez verão a diferença entre o justo, aquele que foi justificado, aquele que foi perdoado dos seus pecados, aquele que foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Ele é justo. Agora, tudo que ele fizer, queridos, está num memorial escrito. Se nós que somos maus, a Bíblia diz, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, imagine Deus. Ele já nos deu a Jesus e com Ele nos dá todas as coisas. Leia em casa Romanos 8:32, para você ver que texto maravilhoso. O Salmo 103, versículo 13, diz, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor compadece daqueles que o temem. Enquanto os perversos serão, a Bíblia disse, como restolhos ou palhas na fornalha, os justos receberão um novo corpo, um novo nome, uma nova pátria, serão vestidos de branco, coroados e recebidos no reino, para reinar com Cristo eternamente. Amém. Deus os recompensará no dia do juízo. Como eu disse, se aqui você não tiver muitas coisas, mas fizer muitas coisas para a glória do Senhor, Deus disse que você passa a ser o tesouro de Deus. Eles serão para mim particular tesouro.
Você, meu querido irmão e minha irmã, você é um tesouro. A Bíblia diz que você é a herança do Senhor. Você é a menina dos olhos dele. Você é a delícia de Deus. Tudo isso está na Bíblia. Deus se delicia com você. Ele tem todo o prazer dele em você. Naquele dia, enquanto os perversos vão perecer eternamente no lago de fogo e enxofre, nós seremos o particular tesouro. Quero que vocês entendam que eu não sou a favor do aniquilamento da alma do ímpio. Esse fogo não significa um fogo que transforma em cinza, desaparece, mas a Bíblia disse que queima, mas não queima, não destrói. O bicho não come. Quero que nessa noite, irmãos, nós sintamos, não desprezo, mas um sentimento de compaixão. Todos nós que estamos aqui temos parentes que não conhecem o Evangelho ainda. Tem ou não tem? Quero que você saia daqui hoje à noite, irmão, sentindo mais amor pelas almas perdidas. Mais amor por aqueles que são, às vezes, tão próximos de você, chegados a você em sangue. Há um ano e pouco atrás, quando Deus me deu a oportunidade de ficar a última semana de vida da minha mãe, ao lado dela na cama. Eu nunca tive, na minha caminhada de cristão, as oportunidades que eu tive de, naqueles últimos dias de vida da minha mãe, com seus 98 anos, naquele leito, de falar tanto do amor de Deus, segurar na mão dela, nos últimos instantes da vida dela, e dizer: mãe, confia nele. Confia nele. Entregue a ele. Meus irmãos, esse é o meu e o seu papel. A palavra de Deus é muito clara, da recompensa do ímpio e do justo. Enquanto os perversos serão lançados no lago de fogo, os justos, cujos nomes estão escritos no livro da vida, entrarão no glorioso céu de Deus. Enquanto os perversos ouvirão naquele dia a voz, o brado dizendo: apartai-vos de mim. Os justos ouvirão: vinde, benditos de meu Pai. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena entregar-se, vale a pena consagrar-se, vale a pena, irmãos, não comparar a sua vida com a de mais ninguém. Você é único. Nunca pense que Deus está sendo injusto com você, porque Ele é justo. Nunca pense que Deus gosta mais do Jaime do que de você, porque Ele gosta de ambos igualmente. Deus ama. Para terminar, irmãos, a minha fala hoje à noite, quero dizer que aqueles que falam contra Deus têm toda a liberdade de continuar falando, mas um dia vão estar diante dele para prestar a ele contas. Se você é mais murmurão do que alguém porque muitas das nossas orações não são orações, são murmurações, são reclamações, são desabafos que fazemos até para Deus. Hoje Deus te chama para mudar o coração,
Hoje Deus te chama para que você se aproxime dele e diz: Senhor, te agradeço por ter levantado hoje e aberto meus olhos e estar com vida. Eu não sei o que vai me acontecer, mas tudo que vai me acontecer, se for para sofrer, quero que o Senhor sofra comigo. Se for para ter experiências tremendas, eu quero tê-las para glorificar o teu nome. Na luta ou na dor, eu quero que a sua glória apareça na minha vida. E diga para Deus: olha, eu quero hoje falar. Eu quero compartilhar. Eu quero que a minha boca seja de fato um instrumento usado por ti nesse dia. Naquele dia, irmãos, o perverso será como restolho, vazio, sem nada para apresentar diante de Deus. Aqueles que pensam que o mal recompensa, um dia saberão a diferença entre o justo e o perverso. O dia do juízo será de fato, irmãos, um dia que dará plena luz. Há muitas coisas que nunca foram reveladas, mas naquele dia tudo ficará claro. Aquele dia, diante do trono branco, vai haver a grande diferença. Deus nessa noite te chama para fazer parte daqueles que temem a Deus, que honram o nome dEle, que vivem nele, para a glória dEle. Amém? Fiquemos em pé. Feche aí seus olhos. Deixa o Espírito Santo nessa noite trazer ao seu coração mais luz, mais das revelações de Deus para a sua vida. Deus quer que você seja menos juiz e mais um instrumento de paz. Deus nessa noite está dizendo: olha para mim, eu continuo sendo o Senhor do céu e da terra. Deus está dizendo: tira os olhos das circunstâncias, tira os olhos de pessoas, nunca compare pessoas. Deus está dizendo nessa noite que Ele quer que você honre o nome dEle, que você glorifique o nome dEle, na montanha ou no vale, na bonança ou na escassez, na doença ou na saúde. Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele jamais nega bem algum àqueles que temem o seu nome. Deus nessa noite está dizendo: eu quero que você seja meu tesouro particular, meu tesouro, minha propriedade. Jesus já te comprou. Ele pagou alto preço para que você pudesse ser hoje à noite tesouro de Deus. Por isso, nessa noite, se no seu coração esse dia você falou de alguém, se você denegriu o nome de alguém, se você murmurou, se a sua boca hoje à noite, ao invés de abençoar, ela entristeceu, Deus te chama nessa noite para chegar
para os pés da cruz. Deus te chama nesse dia, nessa hora, para arrependido dizer: Senhor, hoje eu me portei não como um homem, uma mulher de oração, mas de murmuração, de reclamação, de insatisfação. Eu quero que o Senhor me perdoe. Eu quero que o Senhor me mude. Eu quero que o Senhor nessa noite renove dentro de mim o seu amor, a sua graça, o seu perdão. Nessa noite o Senhor está chamando para que nós, irmãos, jamais caiamos no erro do povo de Israel aqui, que comparou as suas vidas comparou a vida deles com a vida do ímpio, dizendo que adianta. Que adianta ir para a igreja? Parece que a coisa piorou depois que eu fui para a igreja. Deus nessa noite não está te chamando para a igreja, Ele está te chamando para a cruz. Jesus te chama para a cruz, Ele te chama para morrer, Ele te chama para entregar inteiramente seu coração a Ele. Deus nessa noite está dizendo: não caia no erro do meu povo. Povo que estava tentando me impressionar fazendo coisas, mas o coração longe de mim. Deus não aceita, irmãos. Nada daquilo que fazemos impressiona a Deus. Deus fica impressionado com o coração quebrantado, contrito. Deus impressiona com filhos e filhas que se abrem para Ele, que o adoram, que o servem em espírito e em verdade. Pai Santo, Deus maravilhoso e eterno, oro por esta congregação de homens e mulheres. Oro por esta congregação de servos e servas de Deus, mas oro também por aqueles que porventura tenham entrado aqui, ó Deus, e ainda não conhecem verdadeiramente a Jesus como Salvador e Senhor. Ó Espírito Santo, nessa noite, vem tocar nessa noite, vem tocar nessa noite, em nome do Senhor eu oro. Leva-nos, Senhor, para a sua presença, mais perto de Ti. Leva-nos, Senhor, a viver mais como corpo vivo de Cristo. Leva-nos, Senhor, a verdadeiramente viver essa vida, que ela é vivida na vida dos outros, servindo mais, dando mais, se dispondo mais para ser canal de bênção, sabendo que o Senhor atenta e ouve. O Senhor escreve. Bendito seja teu nome hoje à noite. Bendito seja seu nome nessa noite. Recebe a oração de confissão. Recebe nessa noite, Senhor, a oração de consagração. Toma-nos em tuas mãos. Nós queremos sair desse santuário nessa noite, ó Pai querido, para viver mais Cristo, para que Cristo viva mais dentro de nós, para que Ele ande em nós, faça através de nós. Queremos ser mais parecidos com Ele. Que a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o amor bendito de nosso Deus e nosso Pai, e que as consolações do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe. Vai em paz. Santo, Santo, Santo. Somente Tu és, Senhor. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo.
te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo,